Sintetizando, com Alê Moreno. Anunciação. O sangue modificado carrega consigo o prenúncio. Estrogênio e progesterona chegam à hipófise, consolidando a informação. Providências tomadas e a anunciação se propaga pela química original. A perfeita e divina revolução. As defesas se levantam, o biossistema se prepara, propício, acolhedor, para o processo natal. A comunicação primórdia e essencial para que a vida aconteça. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível, necessária neste humilde programa. Antes de seguirmos em frente, eu peço que você siga a gente aqui no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_Educacão. Se estiver animado, pode ir ao LinkedIn também, Síntese Educação Corporativa. Para a conversa de hoje, eu tenho duas mulheres incríveis. Minha querida Riva e a minha querida Renata, da Comunique Comunicação Interpessoal. E a gente vai conversar hoje sobre quem são elas, o que elas fazem, sobre comunicação e sobre esse livro que é um best-seller. O Comunique, elas vão explicar o que é esse livro que elas lançaram muito recentemente. Antes da gente começar o papo, garotas, eu faço e trago aqui uma questão que sempre faço nos programas, uma pergunta de $1 milhão. Renata e Riva, quem são vocês? Eu sou uma garota, como você falou, adorei aqui, garota. E eu sou fonoaudióloga, sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou uma pessoa que adora estar com pessoas, conhecer pessoas, se dedicar a pessoas. Me considero muito curiosa, então, curiosa por vários aspectos, por tentar conhecer mais o outro, escutar mais o outro, compreender mais o outro, curiosa em termos de conteúdo. Hoje em dia a gente tem aí, né, tanto acesso e às vezes até nos atrapalha de tanta coisa, mas essa vontade grande de tanto olhar para dentro, me conhecer, quanto as pessoas que a gente vai encontrando por aí. Então, isso é uma coisa que me move bastante. Sou fonoaudióloga já há 25 não mais, uns 30 anos já, e sou fundadora e sócia da Comunique, junto com a Riva, que já vai falar aqui dela também. E a Comunique é uma empresa de consultoria e capacitação que nós nos dedicamos há muito tempo, já passamos aí por várias fases, mas a gente continua se realizando muito com as pessoas que a gente se encontra nesse caminho e, né, nos processos todos. Então, eu sou tanta coisa. Eu sou, assim, posso dizer, uma pessoa muito, muito alegre. Eu sou uma pessoa, assim, muito, muito entusiasmada pela vida. Acho que eu gosto de dizer quem eu sou assim. Eu sou uma pessoa entusiasmada pela vida. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. Hoje eu sou casada, tenho 2 meninos, o Renato e o Rodrigo. Eu digo que eu tenho 3 homens, são muito importantes na minha vida. Família, para mim, e amigos são, assim, tesouros. Então, eu sou uma pessoa sedenta, né, como eu disse, para aprender, para viver a vida intensamente, sempre buscando incessantemente, né, melhorar, descobrir, e que lida melhor, acho que lida melhor com os desafios. E
E foi na minha jornada de vida, eu fiz uma faculdade, não me encontrei, e eu sou assim, ó, perseverante. Aí comecei outra, fiz a fonoaudiologia, e tanto eu como a Rê trabalhamos em reabilitação e fomos para um outro caminho, que é o caminho do aprimoramento da comunicação. E somos apaixonadas por esse tema da comunicação, e isso nos entusiasma, nos move assim, para fazer sempre o nosso melhor e poder, de alguma forma, contribuir para que as pessoas sejam mais felizes. É isso. Então, meninas, já indo para ouvindo vocês, já surge a minha primeira questão aqui, que é, acho que é a questão central do nosso papo. Por que a gente falha na comunicação? Porque eu sempre que vou numa empresa, acho que se eu escrevesse um papel antes, imaginando qual será a demanda daquele lugar, eu provavelmente acertaria 9 em 10, que as pessoas vão trazer com a primeira palavra o nosso problema é comunicação. Então, eu vou abrir a questão aqui. Por que a gente falha nas questões de comunicação e o que vocês entendem por comunicação? Essa é uma ótima pergunta, Lê. A gente tem muito ruído na comunicação. A gente costuma dizer assim, né? Parece uma coisa simples, eu falo e tudo bem. E a gente entende que se comunicar bem é muito mais do que falar e escutar, de algo simples. A gente ouvia aquela palavra, aquela definição, emissor-receptor. É muito mais que isso. São mundos, são pessoas diferentes, com valores, crenças, pensamentos, sentimentos diferentes e que vão, né, buscar um encontro e que muitas vezes dá o desencontro. E aí você perguntou, Ale, por que acontecem esses desencontros? Porque aí tem várias razões, algumas delas. Primeiro, o que a gente fala. Às vezes a gente fala de um jeito, a gente se comunica de um jeito que a gente acha que é a melhor forma para o outro compreender, só que não é, porque o outro é diferente. Às vezes a gente precisa muitas vezes nós precisamos nos flexibilizar para poder se conectar com o outro. Então, a gente às vezes escolhe um jeito de comunicar que não é o melhor para o outro. E nós somos responsáveis para escolhermos a melhor forma para que o outro possa nos compreender. Isso é um ponto. Às vezes, o como a gente fala, né? O tom de voz, a maneira como a gente se expressa corporalmente, às vezes vai de um jeito que desconecta. E também, então, o outro já fica reativo. Outra questão, assim, muito importante é que as pessoas, às vezes, vão conversar e aí o que se quer chegar é assim, quem está certo, quem está errado. Um pensamento que a gente diz que é um pensamento binário, está certo ou está errado, é bom ou é ruim. E, então, essa forma da gente se comunicar, essa linguagem que a gente usa, que às vezes julga muito o outro, rotula o outro, critica o outro, cria desconexões e gera uma reatividade do outro. O outro não fica mais receptivo. Porque se alguém começar a falar de um jeito, né, torto com você, você já vai reagir. Então, uma boa comunicação, aí você perguntou, Leila, o que é uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, o que nós chamamos de conectada, ela é uma comunicação em que a gente tem a intenção, essa palavra, vamos fazer boom, né, luzes para essa palavra, a gente tem a intenção de produzir conexão, a gente quer produzir um diálogo em que o outro fique receptivo e não reativo, onde eu consigo escolher as melhores palavras, como eu estava dizendo, a melhor forma de dizer para que o outro compreenda. Eu preciso ter clareza, eu preciso ter foco naquilo que eu estou dizendo, e às vezes as pessoas elas são prolixas, repetem, elas ficam inseguras, então eu preciso gerar uma percepção de segurança, de confiança. E nós trazemos um conceito, ou damos luz para um conceito muito importante, Ale, que é a humanização dos relacionamentos. As relações precisam ser humanizadas. Então, essa comunicação eficiente
a gente entende que ela é uma comunicação onde são dois seres com suas vulnerabilidades, com seus desafios, e que cada um é corresponsável para se expressar da melhor forma para o outro entender. Então, Riva, eu vou trazer a seguinte questão para você. Você falou de empresas humanizadas. Por que é tão difícil ser humano nas organizações? Olha, esse também é muito interessante, Ale. As empresas, bom, elas estão mudando, né? A gente fica feliz, mas o que a gente ainda encontra, né? As pessoas, os profissionais, ainda muito, vamos dizer assim, olhando para si próprios, né? Para si próprio. As pessoas olhando aquilo que elas acreditam como verdades únicas, onde o que eu falo tem que ser, vamos dizer assim, obedecido, então, onde as emoções não aparecem, onde os sentimentos deles não são, vamos dizer assim, acolhidos, até porque as pessoas também têm dificuldade de falar das suas emoções. Então, é uma cultura, a gente pode dizer, que é uma cultura onde aquilo que a gente falou antes, de certo e errado, bom, melhor, eu que sei, você não sabe. Então, eu penso que esse processo da humanização, ele começa a acontecer. Então, nós já identificamos as empresas, né, olhando mais para o colaborador, para a humanização, para a vulnerabilidade, para o não sei, vamos construir juntos, vamos fazer juntos, olhar muito além da questão da empresa em si, das questões, mas olhar o todo, né? Não só a minha função, quero dizer, mas olhar o todo, o que podemos juntos fazer melhor. Então, eu acho que nós estamos, né, num caminho de expansão, eu acredito, sair dessa coisa mais individualizada, mais dura, para mais humanizado, mas eu acho que é isso. Então, ou a gente muda, Lê, porque vai ficar difícil. Qualquer coisa vai na marra. Exatamente. Ô, Renata, a gente, nós todos, acho que tem uma necessidade humana da comunicação, né? Vocês melhor do que eu, com certeza, sabe, a gente nasceu tentando se comunicar, então a gente não tinha palavras ainda, mas a gente se expressava chorando, pedindo comida, a gente estava com fome, com frio, a gente foi encontrando caminhos para se comunicar, até que as palavras vieram, e depois a escrita veio. Sim. Contudo, eu tenho a sensação de que, mesmo vivendo o processo de comunicação desde sempre, a gente nunca conversou sobre o processo de comunicação. A gente foi aprendendo as letras, as palavras e os choros, mas não foi, eu estou viajando, pensando aqui, mas não foi nomeando esse caminhar. Uhum. Você acredita que, caso a gente olhasse para isso, tentando entender o processo de comunicação desde sempre, teríamos uma relação com esses... Eu adorei a frase da Riva, teríamos menos desencontros e mais encontros? Não, com certeza, Ali, com certeza, porque eu acho que tem um conceito que a Riva trouxe um pouquinho aqui, que é a nossa responsabilização nesse processo, né? E nós costumamos, assim, nós vamos aprendendo, né? Se a gente pegar a criança, ela vai aprendendo com os modelos que ela tem. E esse modelo, muitas vezes, ele é totalmente inconsciente do jeito de fazer, isso que você trouxe agora, né? Ninguém para pensar e que isso gera um impacto no outro, que essa forma de falar ou essa forma de não ouvir, de não criar um espaço de escuta do outro, e esse outro pode ser desde um bebê, que às vezes a gente precisa escutar exatamente o que será que esse choro está querendo dizer, né? A gente sabe que existem choros diferentes e que significam algumas coisas e que tem aquelas necessidades primeiras essenciais que a gente vai checar, se não for isso, o que será? Né? Então, uma criança pode ter uma necessidade de descanso, pode ter uma necessidade de fome, e ela está expressando pelo choro. Então, a gente vai, se é muito bebezinho, a gente vai por tentativa e erro, e depois a gente pode começar a conversar com essa criança também. Mas a questão dos modelos, eu acho que são muito, muito importantes. Então, a nossa responsabilidade já começa aí. E hoje, eu acho que as pessoas estão um pouco mais abertas para isso, existem muitos espaços
para se falar das relações, né? As relações pais e filhos, as relações na educação, com educadores, professores, com as crianças. Então, desde cedo, acho que a gente pode cultivando, né, e semeando essa possibilidade do encontro, a possibilidade do espaço que existe entre as duas pessoas, né? Então, que você sai da verdade de um ou do outro. Então, essa verdade, ela, num determinado momento, ela fica para o adulto, porque o adulto, a princípio, ele cresceu, se desenvolveu, então ele sabe mais. Às vezes, não, a gente sabe que não é isso, né? Então, quando existe esse espaço no encontro, tem uma frase que eu gosto muito do Rumi, que fala: entre mim e você existe um espaço, é lá que a gente se encontra. Então a gente sai dessa verdade forte de cada um, dessa imposição, desse poder sobre o outro, e a gente pode construir juntos. Então eu acho que a palavra, assim, é o conceito muito importante que a gente precisa trazer para perto de si quando falamos em comunicação é a responsabilidade. Então entender que tudo que a gente fala gera um impacto no outro e na gente também. Então a gente às vezes, né, pode ter uma situação de conflito, de rispidez, mas você fica com aquele mal-estar, com aquela emoção em você também. Não é só o que você jogou para fora, para o outro, né? E claro que o outro é muito impactado. A gente, né, quando a gente fala, a escolha das palavras, não é só jogar palavras ao vento. Às vezes a gente escuta, né, não, mas eu falei só por falar aquilo. Não, mas você falou por falar. O que tem por trás de tudo aquilo que você falou, né? E então, quando você, voltando um pouquinho lá para o ambiente empresarial, eu acho que isso acontece muito, a gente responsabiliza o outro para que ele compreenda aquilo que a gente gostaria. Então, os outros, como a Riva disse, eles são diversos. Então, nós vamos com alguns ter muita facilidade, até porque a gente é parecido, então a gente se conecta mais fácil. Então, eu explico lá em 2, 3 linhas, ele entendeu. Tem outro que não, que eu preciso dar mais detalhe, que eu preciso, né, checar se ele compreendeu. E aí a coisa vai fluir um pouco melhor. Eu tenho que me disponibilizar para a escuta. Então, ao longo de um processo de trabalho, a gente ter algumas interações e ter esse espaço aberto de novo. Me procura se você precisar, se não estiver claro, se você tiver alguma dúvida. E a gente sempre nesse processo de mais colaboração e menos competição, né, que acontece muito no ambiente empresarial também. Como é difícil a gente expressar que a gente não sabe determinada coisa. E aí eu vou indo na tentativa e erro, vou tentando fazer sozinho, buscar fora, sendo que eu poderia contar com essa pessoa que está do meu lado. Eu acho que isso nos ajudaria imensamente. Ale, assim, acho que o sonho de consumo, e eu sei que também deve ser um pouco o seu também, Ale, é assim que as crianças pudessem exercitar, trabalhar essa questão da comunicação, de expressar sentimentos, desde pequenininha na escola, de valorização, de dar esse espaço, porque essa é uma musculatura que a gente pode usar desde pequenininho mesmo, como você trouxe na sua fala inicial. Então, trabalhar empatia desde o início, algumas escolas já fazem isso, mas não são muitas, mas exercitar esse espaço de expressão, de trazer a sua autenticidade, de trazer suas necessidades, isso assim seria maravilhoso, maravilhoso. E aí eu quero pegar esse gancho da sua fala, Riva e Renata, pensar no livro que vocês escreveram. Então, me conta sobre o Comunique-se, ele tem um subtítulo que eu quero entender, o nome dele completo, que é lindo, e entender também a intencionalidade do livro, porque acho que ele já está contemplado muito nas falas de vocês. Esse livro, Ale, Comunique-se, uma visão ampliada da comunicação consciente com você mesmo e com o outro, ele é fruto de um amadurecimento nosso, pessoal e, claro, profissional. E ao longo desses 25 anos, a gente foi amadurecendo, estudando e conhecendo outros saberes, e a gente sentiu uma necessidade muito grande de espalhar para as pessoas essa comunicação, essa visão ampliada, essa visão abrangente da comunicação. Como a gente disse agora há pouco,
nós entendemos que a comunicação, ela realmente é algo amplo, que a gente precisa integrar o nosso ser, né? Vamos chamar, a nossa comunicação intrapessoal, para que a gente possa se relacionar com o outro. Então, a gente traz uma visão da comunicação, eu comigo mesmo, para que eu possa me comunicar bem com o outro. Se eu tenho dificuldade de olhar para dentro, de olhar para os meus sentimentos, de como lidar com eles, com certeza isso vai impactar na minha relação com o outro. Então, a gente traz a importância da gente integrar 2 campos. O campo da essência, ou seja, o meu ser, as minhas crenças, meus valores, o que eu quero expressar, os meus desejos, ou seja, tudo que é interno, com a minha história, né? Porque vai depender da minha história pessoal, da minha jornada de vida, com os aspectos, vamos dizer, daquilo que o outro percebe, ou seja, os recursos de comunicação. Então, a gente chama da essência, que é esse interpessoal, e o campo da expressão. O outro é um campo onde o outro ele vai fazer uma leitura, ele vai ter uma percepção da nossa fala, da nossa comunicação, a partir da maneira que eu uso meus recursos de comunicação, a minha voz, o meu corpo, a minha linguagem, meu conteúdo, a minha forma de escutar, a minha emoção, meu repertório emocional, porque emoção e comunicação tem tudo a ver. Então, essa visão ampliada, e que não fica só nos recursos técnicos, vamos chamar assim, para nós é algo muito valoroso e que a gente quis compartilhar com as pessoas, para que elas possam ter relacionamentos mais harmoniosos, mais efetivos, e trazer bem-estar, porque, como a Rê falou há pouco, né, se eu não me comunico bem, tem um desencontro, tem um ruído, como é que eu fico? Como é que a gente se sente? E quando eu me comunico bem, quando eu consigo expressar o que eu quero, quando eu encontro o caminho do meio, o que eu sinto? Satisfação, bem-estar. Então, é isso que a gente queria espalhar para as pessoas, essa visão. Renata, se existe essa comunicação trazida pela Riva, que eu entendi como comunicação consciente, significa que existe uma comunicação inconsciente. É meio óbvio o que estou dizendo aqui. Mas o que é a comunicação inconsciente? O que é não perceber que eu estou me comunicando com todo esse repertório trazido pela Riva? E qual o impacto disso? A comunicação inconsciente é quando, assim, eu considero que quando a gente não tem percepção, a gente não tem um olhar para nós mesmos, a gente não tem um autoconhecimento de tudo que acontece nesse processo de comunicação. E o autoconhecimento, ele parte da gente, a gente precisa olhar para nós. Como eu falei na questão da responsabilidade, não dá para eu jogar tudo para o outro. A gente costuma dizer, eu falei tudo, mas ele não entendeu. Eu falei 3 vezes, mas ele não entendeu, fez tudo errado. Então, assim, ok que eu falei, ele não entendeu, mas o que eu tenho que fazer diferente? Eu, comigo aqui, na minha forma, né, de compreender e de expressar para que a coisa caminhe de outra forma. Então, a gente considera que esse processo todo, ele é um processo de autoconhecimento a partir de uma competência muito importante para todos nós, que é a competência de se comunicar. É uma habilidade que, como você bem falou, a gente teoricamente está treinando, né, desde muito cedo, mas sem esse convite para esse olhar para dentro. E isso faz uma diferença muito grande. Na medida em que eu consigo olhar para dentro, eu consigo também compreender que existe esse dentro da outra pessoa que está interagindo comigo. Então, essa questão, né, o nosso propósito é tornar esse processo todo consciente e a gente entender o que eu posso fazer de diferente. Então, a CNV, ela nos apoia muito na medida em que a pessoa compreende que tanto ela quanto o outro, tem sentimentos, emoções que precisam ser explicitados também. Então, a gente
pode dizer a partir dos sentimentos, e que por trás de toda fala ou de toda atitude existe uma necessidade por trás. Então, quando a gente junta, né, a questão da fonoaudiologia é uma área lindíssima que tem um campo enorme, que atua com muitas patologias da linguagem, patologias da audição, enfim. Mas nesse campo do aprimoramento, a gente fala nos conceitos, né, habitualmente dos conceitos mais técnicos, né, da voz, como eu melhorar a minha escuta, enfim. E a gente até simbolizou um pouco isso no livro, nos prefácios. O livro tem 2 prefácios. Um deles é de uma fonoaudióloga, né, de uma grande professora, a Leni Quirilos, que traz ali toda a coisa realmente da comunicação, dos recursos de comunicação. A gente diz que é um grande guarda-chuva que tem ali a voz, a pronúncia, o conteúdo, as emoções, tem, né, o gerenciamento do estresse também. E a gente trouxe também a professora Lia Diskin, que é uma pessoa que está extremamente ligada a, né, projetos da cultura de paz, da não violência, que é um grande propósito de um bom comunicador, quando a gente se preocupa com o outro, se preocupa com esse encontro, com esse espaço, que a gente busca a nossa responsabilidade nisso tudo. Então a gente procurou simbolizar um pouco isso já desde os prefácios do livro. Eu ouvindo, ficou aqui uma ideia que a gente, primeiro, trazer um conceito de CNV, deixar claro para quem não sabe, CNV é a comunicação não violenta. Depois até posso deixar links no YouTube para quem quiser, também do podcast CNV e também material do CNV do livro do Marshall Rosenberg, para quem quiser se aprofundar na temática. Eu trouxe o outro lado da comunicação inconsciente, claro, fazendo contraponto, mas eu acredito, posso estar enganado, e vocês não estão aqui para me ajudar, que todo mundo talvez corra o risco de, em algum instante, estar com um ponto cego, ter um momento de inconsciência com relação àquilo que ele faz. E aí a pergunta, Riva, o que me ajuda a enxergar aquilo que eu não enxergo? A Rê já trouxe a questão do autoconhecimento, mas tem algum ponto que pode fazer com que eu amplie essa minha visão, essa minha consciência daquilo que eu digo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu faço? Sim, eu queria só amarrar essa questão da inconsciência como um termo, Ale, que eu acho que dá muita clareza para as pessoas. Ter uma comunicação inconsciente é como se você estivesse num piloto automático, em que você fala, sabe, assim, meio pronto, sem ter presença. Então, que entra um pouco na sua pergunta. O que a gente traz no livro, né, a gente aborda, o primeiro capítulo é só sobre CNV e integra CNV com os recursos de comunicação. Então, no livro tá bem interessante essa questão da CNV. Agora, o que a gente precisa, e a gente traz também num capítulo de comunicação e emoção. Muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente entra nesse ponto cego, tem a ver com essa questão do meu controle emocional ou da minha falta de presença. E eu preciso, então, que tem a ver, claro, com o que a Rê trouxe, de eu buscar essa qualidade de presença e ter a intencionalidade e intenção de produzir uma conexão com a pessoa. E isso não significa concordar com ela, não significa falar bonitinho, não é também convencer o outro. É produzir um ambiente de confiança e onde eu tenho essa conexão. Então, ter presença naquele momento, ou seja, eu estou falando com você, eu estou falando com você. Porque o que acontece? A gente tem, ainda mais agora, né, nós estamos vivendo nesse momento aí de muitos estímulos, e enfim, a gente pode perder essa presença e tirar, né, aquele foco e entrar para o piloto automático. E, de repente, nem prestei atenção naquilo que o outro falou. Então, a questão da presença, ela é extremamente importante. A gente aborda isso no livro também, sobre a questão da consciência. E se a gente estiver mais atento e procurar ser mais empático, considerando que o outro ali está ali na minha interlocução, isso apoia muito. Riva, ficou aqui
lembrando de algumas questões com os meus filhos, né? Porque eles são meu ponto de alerta para a presença muitas vezes. Eu estava outro dia, eles são crianças de 7, 9 anos e adoram fazer o teatro, cantar, fazendo sempre à noite, para fazer um teatro, fazer um musical, fazer não sei o quê. E que muitas vezes eu me envolvo e entro e participo, me fantasio de várias coisas com eles, e entro no jogo, mas às vezes não entro no jogo, às vezes eu estou lá como observador. Mas já tive situações de eu estar no observador, mas não estar com eles, estar no celular, estar no WhatsApp. E aí minha filha pegar meu rosto e falar assim, olha para mim, né, e puxar o rosto me chamando para a presença e criticando esse lugar que são os celulares. Nesse final de semana, minha filha ela foi fazer uma noite do pijama com algumas amigas pequenas lá, foi dormir na casa das amigas, e ela falou assim, pai, eu fui buscá-la e ela me disse, pai, sabe o que mais me impressionou? Eu falei, o que foi, filha? Ela falou assim, todas as minhas amigas têm celular, e a Manu não tem celular. E ela falou assim, e aí, o que você sentiu? Ela falou assim, e aí tinha alguns momentos que a gente não conversava, tava todo mundo no celular. E eu senti falta disso, porque a gente estava lá para brincar, não estava lá para ficar no celular. Estou falando de crianças de 7 anos de idade, 8 anos de idade. Então, quando se fala da presença, a gente está correndo o risco disso bater, inclusive, numa geração, nas meninas de 7 anos de idade, ou até menos, você já deve ter notado isso sem dúvida, e até nós todos aqui sermos sugados por esse lugar. Também fico pensando nos processos que vocês devem viver de facilitação de processo de aprendizagem, onde as câmeras estão todas fechadas, e como isso é angustiante imaginar, e aí é uma imaginação minha, uma inferência, que as pessoas podem estar em outros lugares que não lá com a gente, né? E como gera sofrimento e gera empatia quando eu penso assim, eu não quero fechar a câmera para o outro, porque eu sei como isso é doloroso, gerar um campo de imaginação que me desconecte do outro. Porque mesmo a gente não estando hoje presencialmente, a gente está se vendo aqui, né, Rive, Renato, a gente, para quem está ouvindo o podcast, não sabe, a gente está se vendo nessa gravação. Sim, então, isso também tem a reação, mexer a cabeça, tem um monte de coisa rolando que nos conecta. A gente precisa, na comunicação, revelar para o outro, né? Revelar que eu estou ouvindo, e um revelar, não é um ouvir só com os ouvidos, né? É ouvir com o corpo todo. Então eu estou ali com o olhar atento naquela pessoa, por isso que sua filhinha puxa o seu rosto, porque é uma pista. Se você olhar para mim, quer dizer que você está de fato prestando atenção, né? É a gente ouvir, claro, com os ouvidos, é a gente parar de fazer o que a gente estiver fazendo, porque, evidente, se eu estou com a cabeça abaixada olhando para o celular, eu não estou naquele lugar. E a gente precisa demonstrar para o outro tudo isso. Então, assim, uma parte do nosso trabalho é conseguir potencializar os nossos recursos de comunicação, que são justamente esses, olhar, gestos, né, as palavras que a gente coloca, como que a gente demonstra que está ouvindo o outro, para que o outro tenha essa percepção de que nós estamos ali juntos, de que nós de fato estamos presentes, a partir, obviamente, dessa intenção que nós já falamos bastante. Então, esse ouvir com o corpo todo, ele é fundamental quando a gente está falando em comunicação. Renata e Riva, há esperança ainda ou não? Sim, muita esperança. Com certeza, não perder jamais. Com certeza, o livro, ele traz exatamente essa intenção de que isso seja fomentado, de que isso seja espalhado, de que as relações, elas podem ser mais humanizadas, onde a gente tenha mais encontros, mesmo em situações de conflitos, e que os conflitos fazem parte das relações, em que a gente possa ter relações mais verdadeiras, colaborativas. A gente acredita muito nisso. Essa é a nossa bandeira. A gente acredita que essa comunicação que nós chamamos de conectada, eficiente, ela fortalece as relações. E a gente está aqui falando, né, assim, num primeiro momento, intrapessoal, interpessoal, mas vamos pensar no sistema. Aquilo que eu comunico aqui vai impactar lá, em outro lugar. A gente sabe disso, estamos todos numa rede, né, estamos todos ligados,
que é, inclusive, a terceira dimensão que a CNV traz, que é a comunicação com o sistema. Então, nós somos, assim, entusiasmadas, entusiastas por semear e fomentar essa comunicação que é mais empática, mais generosa com a gente mesmo e com o outro. Como a gente já falou aqui várias vezes, começa com a gente mesmo. Então, acreditamos, temos muita esperança. Eu queria pegar esse gancho dela com a gente mesmo e com o outro, e também queria te ouvir com relação à ACP, né? Como a abordagem centrada na pessoa entra nessa história, já que já foi falado da CNV. Sim, eu vou falar já, só queria trazer um pouquinho antes. Acho que assim, a gente precisa deixar essa mensagem que todos nós podemos aprimorar a nossa comunicação, inclusive a Riva, porque a gente né, a gente se conecta a partir disso com todas as pessoas, seja por telefone, seja presencialmente, seja aqui no ambiente digital. Então a gente tem muita, assim, que olhar para isso, entender como a gente pode melhorar. As pessoas tentam sempre buscar um aperfeiçoamento para, por exemplo, a apresentação em público, né? A gente sempre foi muito procurada para isso. Tem uma grande palestra e tal, como é que eu faço? Mas as nossas relações, elas precisam também desse cuidado, desse olhar e desse aprimoramento continuado. Em relação à ACP, Ale, veja, acho que a gente, na abordagem, tem um espaço muito grande de escuta, né? Um espaço do outro poder vir, poder chegar como ele é, poder trazer o que ele traz, que vem a partir das experiências dele. Então, se às vezes a gente está tratando um tema e ele sobre esse tema exatamente, ele nunca foi formado, nunca fez um curso, mas ele pode trazer de tantas outras experiências que ele tem colaboração e compreensão naquilo tudo, né, naquele processo. Então, assim, o pouco que eu conheço da abordagem, porque a Riva fez a formação com você, eu conheço muito o seu livro, a gente já fez uma síntese uma vez do seu livro num grupo de psicólogos, e contamos sobre essa abordagem que é muito linda, é incrível, e eu acho que é justamente isso, poder esse espaço a gente cultuar e ver, né, todas as vezes que eu participei de vivências utilizando a abordagem, o quanto isso cresce e potencializa demais, e a gente sai de um lugarzinho tão pequeno e a gente constrói uma coisa muito grande. E no interrelacionamento é exatamente isso que acontece quando eu paro e escuto essa pessoa. Quando ao ouvir, eu vou tentando compreender de que lugar ela está falando, que emoções que ela está trazendo, né? Essas crenças, esses valores, isso tudo que a gente falou, eu vou começando a entender e vou trocando de lente, porque eu costumo olhar com a minha lente. Então, quando eu escuto a pessoa dessa forma, eu vejo, puxa, talvez se eu, nesse mesmo cenário, nesse mesmo contexto dela, se eu estivesse vivendo isso, eu teria feito a mesma coisa. Então, isso minimiza os nossos julgamentos, né? Minimiza o certo e errado, e eu penso que na CP é essa a proposta, a gente está muito alinhado nisso, então de realmente a gente poder olhar, né, com diferentes lugares, diferentes lentes, e a gente construir e expandir. Acho que esse que é o grande sacada e que atende a todo mundo e que respeita todo mundo e que inclui todo mundo. Eu queria só complementar aqui, Ale, aliás, na verdade eu queria expressar para aqui nesse momento o quanto a formação da CP foi assim um marco, né, para mim, expandiu muito a minha consciência sobre a minha responsabilidade enquanto facilitador, não que eu não tivesse antes, claro que a gente sempre prezou muito por isso,
mas ela trouxe, né, para nós, digo para mim, e trouxe para nós, para mim, para a Rê, essa consciência do nosso papel e de quanto o nosso interlocutor, seja num trabalho individualizado, seja em grupo, em qualquer relação, o quanto ele tem que ser protagonista do processo. Então, muita gratidão né, por todo esse aprendizado que a gente teve com você, com a Marina, com a Aninha, enfim, vocês são assim, mora aqui no coração, vou falar que as pessoas não vão ver, né? Estou fazendo aqui a imagem do coração, vocês moram no coração. E por isso também, né, isso faz tão parte que a gente colocou isso aqui no livro também, da importância do facilitador. Meninas, garotas, 2 questões aqui para a gente fechar. Como que vocês saem dessa conversa? Tem alguma mensagem que gostaria de deixar que ainda não foi dita? E como as pessoas encontram o livro, onde elas compram, como adquirem, como contratam vocês para shows, espetáculos e facilitação de processo de aprendizagem? Olha, vou falar da mensagem, eu tenho certeza que a Rê compartilha. A mensagem que a gente quer deixar é que todos nós temos recursos. Na maioria das vezes a gente não tem essa, né, a gente está falando tanto, essa consciência do quanto a gente pode utilizar esse recurso. E como a gente pode ter relacionamentos mais harmoniosos, mais efetivos e alcançar os objetivos que a gente tem na nossa vida, seja no pessoal e profissional, a partir da comunicação. Então, todos têm recursos. O que é importante é ter essa intenção, né, de realmente buscar essa conexão. Então, desejar aí para todos, né, relacionamentos que a gente diz mais generosos, mais conectados, mais empáticos e trazendo mais leveza e harmonia nas relações. É isso. Bom, sobre o livro, eu quero contratar você, porque você fez uma abertura aqui, show de bola, mudou a voz, a entonação e, né, trouxe um entusiasmo para o nosso encontro. Isso aí é comunicação, é a gente saber que a gente pode implementar e trazer coisas diferentes de acordo com a situação que a gente vive. A gente, né, vive ao mesmo tempo diversas situações de comunicação, cada um aí com suas especificidades no seu trabalho, né, nas suas ações e tudo mais, e a gente tem que trazer um pouco da cara de cada coisa, e você trouxe aqui uma cara para o podcast, né? Então a gente já vê uma flexibilidade de um super comunicador aqui. Mas olha, sou suspeita, mas eu super indico o livro, nós duas, aliás, né? Eu acho que o livro está gostoso de ler, o livro tem alguns colaboradores que trouxeram também um pouco mais para a gente mostrar para vocês essa visão expandida. Então, a gente tem uma pessoa falando sobre imagem pessoal, a gente tem um colega e a Deb, uma outra colega, falando sobre mindfulness e sobre outras práticas que podem nos ajudar, né, a encontrar essa presença, a encontrar um espaço dentro de nós mesmos. Enfim, a gente fala um pouquinho da comunicação escrita também, o quanto a gente pode se conectar e cuidar do outro, cuidar aquele enviar rápido que a gente dá, seja no WhatsApp, no e-mail, enfim. Então, a gente gostaria muito mesmo de compartilhar tudo isso e mais. Então, o livro ele está sendo vendido no site da Comunique, que é www.comunique.se, então fica Comunique-se, e ele está sendo vendido também no site da editora, a editora Taigueta, e atualmente a gente tem ele numa livraria física, que é na livraria Millennium, que fica no bairro de Moema. É uma livraria super gostosa, dá para tomar um café, folhear o livro, ver se te encanta e você mergulhar um pouco mais na leitura. E como as pessoas conhecem vocês, a Comunique, os contatos? Uma forma é entrar no nosso site, como a Rê trouxe, www.comunique.se, e Comunique estamos... com K. Comunique com K. www.comunique com K, no final.se. Nós temos, assim, a gente adora se comunicar, então, se as pessoas quiserem conversar com a gente, quiser conhecer o nosso trabalho, estamos à disposição para conversar. Então, entre em contato, lá no site tem o nosso telefone também,
e estamos à disposição. A gente sempre diz assim, a gente quer escutar, porque a gente precisa escutar, né, para que a gente possa conversar da melhor forma possível. É isso. Nas redes sociais também, né, além Instagram, Facebook, enfim, a gente costuma trazer algumas reflexões, falar de alguns assuntos, e aí a gente vai interagindo e nos comunicando, isso é sempre muito bom. Garotas, eu deixarei todos esses descritivos, todas essas palavras, esses caminhos aqui no YouTube, para quem quiser só olhar lá, para quem se perdeu uma palavra, etc. Está tudo aqui, procure. Não tem jeito de você não achar. Estamos comunicando bem para atender cada vez melhor. Eu aprendi muito com vocês duas, escutei cada uma com muito amor. Adorei a generosidade que vocês tiveram em compartilhar comigo esses momentos de aprendizado. Adorei pra caramba, foi muito legal. Espero que as pessoas comprem o livro, leiam o livro, compartilhem boas práticas, porque todas as práticas conectadas a CNV, a CP, é um jeito, de fato, como você disse, Riva, mais humanizado, vai ajudar a todo o sistema, como você também trouxe, e acredito que isso tem uma potência enorme para a gente, quem sabe, aos poucos, não transformar esse mundo com tanta polarização, tanto ódio, num lugar mais harmônico e gostoso como deveria ser. Ale, nós que agradecemos muito esse convite, um prazer estar com você, assim, obrigada pela oportunidade que você está nos dando para que a gente possa comunicar aquilo que a gente acredita muito, que como a gente diz, é uma paixão, e poder espalhar essa paixão para as pessoas. Obrigada mais uma vez. Qual música representa bem o livro de vocês, ou a Comunique, para a gente terminar o programa? Olha, tem uma música, Lê, que a gente já usou em muitas facilitações, e que a gente gosta muito, que é assim, é aquela música do Ivan Lins, que é Depende de Nós, que é um pouco disso que a gente está falando aqui. Depende de nós para que a gente tenha um mundo melhor. Depende de nós para que a gente possa realmente estabelecer uma comunicação, né, conectada, generosa. Então, cada um olhar para dentro e fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, com certeza nós vamos chegar aí, eu acredito, nesse lugar que você falou, Ale, um mundo mais harmonioso. Bom, então depende de nós também seguir a Síntese no Síntese DH no YouTube, seguir no Instagram, comprar o livro, por que não? E depende de nós agora escutar um trechinho de Ivan Lins. Muitíssimo obrigado e até o próximo programa. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviver. Sintetizando com Ale Moreno.